sabe como o computador pensa? A partir dessa aula iremos entender como o computador pensa. Uma das primeiras menções sobre o assunto pertence a Ada de Lovelace. Ela, por sua vez, criou uma linguagem de programação para a máquina analítica em 1842. Assim seria possível programar a máquina analítica. Em homenagem à Condessa, existe uma linguagem de programação chamada Ada. Porém, a máquina analítica é apenas o princípio da ideia. A ideia de uma máquina inteligente pendurou por muito tempo. Mas, durante a Segunda Guerra Mundial, um equipamento inteligente foi criado. Essa máquina levou o nome de máquina de Turing, já que o seu idealizador foi Alan Turing. Alan Turing era um grande matemático. Foi convocado junto com uma equipe para criar uma máquina capaz de vencer a Enigma alemã. E o que seria a máquina Enigma e o que é a máquina de Turing? A Enigma era uma máquina polonesa de criptografia, ou no caso, um jeito de cifrar mensagens. Ela era extremamente eficiente, pois você poderia trocar o modo de cifrar a qualquer momento. Isso tornava as mensagens indecifráveis. A máquina de Turing nada mais é que um equipamento capaz de fazer a tradução a partir dessa mensagem. E para ela poder executar essa tradução, ela usava um parâmetro de comparação. Era necessário ter uma chave para poder vincular junto com as letras. Graças a uma falha do exército alemão, essa chave foi descoberta. E assim, a máquina de Turing permitiu decifrar qualquer tipo de mensagem que foi enviada pelo exército. Infelizmente, nós demoramos muito tempo para conhecer a máquina de Turing, pois crimes de guerra levam até 50 anos para poder ser liberado ao público. Logo após a liberação desse conteúdo, foi criado um filme com a vida de Alan Turing, chamado O Jogo da Imitação. Alan Turing, infelizmente, findou sua própria vida. De uma forma poética, ele envenenou a maçã, mordeu e morreu. Muitos dizem que o símbolo da Apple tem o símbolo de uma maçã mordida por culpa do Alan Turing. Certo, levando em consideração que a máquina de Turing compara caracteres e assim consegue decifrar as mensagens, o computador moderno faz uso da mesma ideia. Conforme na primeira aula eu citei que nós usávamos o binário para conversar com as primeiras máquinas, deixarei duas tabelas explicando como o binário faz isso. O computador compara o binário equivalente a cada tipo de item e assim ele consegue reproduzir o que iremos ver, ouvir ou até mesmo o que nós digitamos. Ok, através do parâmetro de comparação, o computador vai fazendo suas tarefas. Mas como que as peças vão interagir uma com a outra para gerar o que nós vemos? Em um computador, existe uma peça chamada placa-mãe. Essa peça é o meio comum entre todos os componentes. Vamos imaginar que ela é como uma cidade. Então o processador é a pessoa que vive nessa cidade. Ele tem que ir e vir para executar suas tarefas. Quando solicitamos uma ação, os componentes acionados são o armazenamento de dados, a área de processamento e o processador. Neste caso, o armazenamento de dados normalmente é feito por um HD. O HD oferece os dados ao processador, que por sua vez irá expandir esses dados na memória, possibilitando assim o seu processamento. Após terminar a execução, ele entregará o processo ao usuário. Um exemplo, caso seja uma música, irá para a placa de áudio. Se for uma imagem, irá para a placa de vídeo. Se for uma animação, irá para a placa de vídeo e áudio. Para evitar confusão na troca de dados, existem dois chips na placa-mãe que ajudam no controle do fluxo. Esses chips são os chipsets Norte e Sul. Eles controlam para quem pertence cada tipo de dado. Graças ao chipset, os dados são entregues sempre ao componente correspondente, evitando assim que um dado deixe de ser entregue ou seja entregue na placa errada. Para evitar que a placa-mãe perca seus dados, ela tem uma bateria, e assim ela está sempre alimentada. Trazendo o funcionamento de um computador para a sala de aula, seria o equivalente a: o aluno seria o processador, aquele responsável por executar as tarefas solicitadas. A memória seria como a mesa, onde o aluno pode executar suas tarefas, onde ele abre o livro, onde ele abre o caderno e onde ele firma para poder fazer as suas anotações. O caderno e o livro são fonte de dados, então eles vieram do HD. No caso de um aluno, a mochila. Podemos imaginar que, sem a mochila, o aluno ainda pode fazer aula, porém não terá nenhuma informação guardada. O processo terá um começo, será executado e terá um fim. Nenhuma informação será anotada. E seria muito difícil fazer a aula sem o aluno. Então um computador sem um processador não irá funcionar. E um outro item que torna a situação bem complicada é a ausência de um lugar para poder abrir os arquivos. Então um aluno sem um lugar para colocar o caderno ou a apostila, ele não conseguirá efetuar suas tarefas. Então um computador sem a RAM também não irá trabalhar. Vamos deixar isso um pouco mais amplo. Vamos dizer que João deve ir até a biblioteca para pegar um livro. Então o ato de ir até a biblioteca é um processo. Quem está executando esse processo é o João. O João está indo até a biblioteca. A biblioteca é uma fonte de dados, então existem várias informações lá dentro. Para encontrar o livro que ele precisa, ele irá retirar os livros e colocar em um lugar onde ele possa lê-los, no caso, em uma mesa, que seria a nossa memória RAM. Através da RAM, ele pode tomar as decisões se o livro é o correto ou não, então ele irá testar se o livro é certo ou não. A partir desse teste, ele encontrará o livro que ele precisa. Mas, infelizmente, ele terá que validar livro a livro, ou no caso, binário a binário, bit a bit.
Normalmente nós escutamos que o celular é lento ou que o computador é lento. Para demonstrar que ele não é lento, irei transformar um número simples em binário. Você irá perceber que é um trabalho um pouco extenso, mas o processador executa muito rápido. Para o nosso exemplo, irei utilizar do valor 42. Para transformar o valor 42 em binário, devo dividi-lo por 2 até não haver mais nenhuma parte inteira do número. Então vamos começar. 42 por 2, 21. 21 é inteiro e não sobrou nenhum resto. Assim devo pegar o número 21 e dividir por 2. 21 por 2 é igual a 10, e agora sobrou 1 de resto. 10 dividido por 2 é igual a 5, e não há resto. 5 dividido por 2 é 2 e sobra 1 de resto. 2 dividido por 2 é 1 e não há resto. 1 ainda é um número inteiro, então 1 dividido por 2 não dá para dividir e por sua vez fica o resto 1. Feito assim, o binário ficaria 1, 0, 1, 0, 1, 0. Como posso provar se esse número está correto? Eu posso pegar o binário e transformar de volta em decimal. Assim eu usarei uma tabela. Colocando o número em ordem, da mesma forma que eu escrevi, nós temos 1, 0, 1, 0, 1, 0 em cada um dos lugares onde a tabela solicita. Podemos perceber que os valores que são 0 permanecem 0. Porém, aonde está o número 1, deve ser colocado na ordem que a tabela oferece. Assim temos 32, 8 e 2. Para poder confirmar o valor, devo somar os resultados. 32 com 8, 40, 40 com 2, 42. Então este é o binário referente ao número 42. Ok, espero que vocês tenham percebido que sim, é um trabalho. E quem executa esse trabalho é o nosso processador. E como o computador pode ser tão rápido, certo? Vocês devem estar imaginando que o computador é muito rápido. Ele não é tão rápido quanto o raciocínio humano ainda, mas sim, ele é extremamente rápido. Um jeito de medir a velocidade de um processador é através dos seus hertz. Quanto maior a taxa de hertz, mais rápido ele é. E o que seria hertz? Ao comprar um celular ou um computador, nós lemos sempre que processador de tantos hertz. Hertz é a unidade de medida de repetição por segundo. Quantas vezes ele consegue refazer uma tarefa em apenas um segundo. Em média, os processadores atuais conseguem fazer em torno de 2 milhões de execuções por segundo. Por isso que ao tocar numa música, ela já é executada. Nós mal percebemos ela ser levada para a RAM para que o processador possa compreendê-la e mandá-la tocar. É algo tão rápido que a partir do toque ela já está sendo reproduzida. A seguir, irei exibir um vídeo que conclui essa matéria e já começa a seguinte. Assim, esse será abordado no começo da próxima aula. Maestro, ligar. Vamos lá, galera. Vim de janela, vim de janela. Por favor, precisa salvar um documento. Estamos votados. É sempre a mesma história. Vocês vivem salvando besteira e quando precisa não tem espaço. Ô, quebra essa. Bom, é a última vez. Vou falar com o temporário. Aguarde. Por favor, precisa salvar um documento. Qual o nome dele? Vou de Fubá.doc. Precisamos salvar um documento. Câmbio. Qual o nome do elemento? Bolo de Fubá.doc. Câmbio. Avistamos documento. Repito, avistamos documento. Não será possível efetuar resgate. A unidade está cheia de arquivos. Solicito permissão para corromper arquivos. Permissão concedida. Entendido. Cheguei. Corrompido com sucesso. Resgate em processo. Câmbio desvio. Valeu. Atenção, processador. Fax Modem solicita conexão com a internet. Abrir Internet Explorer. Maestro, modem, por favor. Você viu? Quero ver o CorelDRAW. Que mentira, o CorelDRAW? Alguém aí falou CorelDRAW? CorelDRAW? Não, CorelDRAW não vai dar, não. CorelDRAW não. Ei, vamos sério, vamos trabalhar? Então, que falaram que não abriu o CorelDRAW. CorelDRAW? Esse programa executou uma operação ilegal. Coffee break. Valeu, galera. Rápido, modem. Precisamos baixar esse arquivo. Oxe, meu filho, vamos baixar, vamos baixar. Chamou na preta, velho. Chega já, meu Juju. Tá morta? Tá. Ué, que arquivo é esse? Enfim, para usar esse arquivo, você vai ter que fazer o trabalho com o plugin do Flash. Plugin do Flash? Onde tá ele? Nessa zona, meu filhinho. Deixa lá pra ajudar. No HD! Tô ferrado, o modem tinha razão, nunca vou achar o plugin nessa zona. Que zona é essa? Eu que o diga. O processador é sempre folgado.
Você tá desorganizando todos os meus arquivos. O que você quer aqui? Tô procurando o plugin do Flash. Não tem plugin nenhum aqui. As memórias pegam emprestado e nunca devolvem. Será que tá com ela? Legal, achei o plugin. Que sorte, hein, Mouse? Mouse? Mouse! 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 Que história é essa? Eu tô tentando organizar a bagunça que você fez e você fica aí fazendo esse barulho todo. O que tá acontecendo aí? HD, o mouse não tá respondendo. O mouse não tá respondendo? Processador rápido. As memórias entraram em conflito. Ei, que bagunça é essa? O que vocês pensam que vocês estão fazendo? Vocês não têm vergonha? Eu passo o dia inteiro ralando aqui pra vocês e assim que vocês me agradecem, eu devia... Processador, você tá bem? Travei! Ele travou. Travou, hein? Travou. E ela travou. O que é isso? Vai dar um boot. Rápido, HD, preciso enviar as fotos das férias Boqueirão. Eu não aguento mais. Isso aqui tá uma zona. Desde que chegou essa câmera digital, a minha vida virou um inferno. E ele que é o responsável. Abaixa o USB. Coitado, HD, só tá fazendo o trabalho dele. Nossa, que bicho é esse? Não é bicho, é um close. Eu tô falando, esse cara é bizarro. Vai, HD, quebra essa, quando ele já tá conectando. Tá, mas vai demorar. É isso? Nossa, que arquivo pesado. Boa sorte. Memória, notebook express. Rápido, modem, precisamos enviar esse arquivo. Ixi, enfim, hoje o dia tá movimentado. Acabei de baixar e ser executado. Esse aí vai precisar de reza brava. Galinha preta, sente dendê, bacaninha. Isso aí é pra macumba? Não, isso é meu elogio. Você tá sentindo? Fax modem, eu preciso desse upload pra ontem. Oxe, enfim, não se apodente, assim você vai criar uma gastura. Vagabanda, meu velho, comigo baragão. Esse Messina é muito chato, não é possível trabalhar com cuidado. Messina, você é muito impaciente, você quer tudo na hora. Tá bom, eu vou ver o que eu posso fazer, mas para de chorar. Amor, você precisa fazer logo o upload desse arquivo, o tal de Osvaldo tá me enchendo o saco no MSN. Amor. Rápido, memórias, Word. Eu tô cheio! Esse HD é muito mal-humorado. Eu tô cheio! HD, você precisa controlar esse seu temperamento. Não, processador, rodado de verdade, entendeu? Full! Nossa, o que aconteceu com você, HD? O que aconteceu comigo? Antes era só música, agora indo pra baixar filminho também. Incrível, hein? E você sabe o que acontece quando eu fico cheio assim? Os arquivos se corrompem. HD, pela primeira vez acho que eu tô com dó de você. Por favor, processador, eu lhe imploro de joelhos, dá pau no casal. Eu sei que você é um cara influente, você consegue. Se não for por mim, faça pelo sistema. Eu vou ver o que eu posso fazer. Muito grato. Eu sabia que eu podia confiar no Intel. Eu não sou Intel. Ah, não? Tudo bem. É tudo a mesma coisa. É tão bom quanto... Atenção, processador. O gerenciador de tarefas necessita da sua atenção. Memórias, a partir de agora, só um de vocês vai abrir o casal. Mas, processador, é muito pesado, não vou aguentar. Essa é a ideia. O que foi, gerenciador de tarefas? Estou tentando, mas esse arquivo não está querendo se abrir comigo. Ah, não, acho que ele tá corrompido. Fale-me um pouco sobre sua placa-mãe. Oi, eu sou assistente do Word. Você tem alguma dúvida assim, tipo, ortografia, parágrafo? Sai fora, eu sou processador. Olha, tipo assim, sai fora é uma redundância, porque fora já tá em limite. Calma, galera, tá tudo bem. Só o Word que deu pau, coisa comum. Hoje até que tá tranquilo, ele só tá mexendo no Word. Nada de casar, nada de filminho, nem o coro. Oi. Putz, fala aí. Olha, não sei se você sabe, mas o usuário tá querendo imprimir. Já conversei com o Word e ele disse que o problema é na impressora. Como assim na impressora? Como assim? O cara compra uma impressora, uma barato de cartucho, é isso que dá. Tá, eu vou ver o que eu posso fazer. Gerenciador, manda um aviso que falta papel. Olá, bom dia, processador. Oi, tudo bem? Tudo bom. Olha, processador, eu já mandei esse aviso. Já? Então mandam falando que não tá conectado corretamente. Eu já mandei essa também. Inclusive, já mandei todas as desculpas que nós temos no repertório. Na última, eu falei que faltava tinta no cartucho. Essa é legal. Bom, então o problema é com a gente. Cadê o driver da impressora? Senhor?
Nossa, onde ele comprou essa impressora? Senhor? E aí, qual que é? Vamos imprimir, não vamos imprimir? O que tá acontecendo? Bueno, senhor, hay que comprender primeramente Você tá bem? ¡Ay, caramba! Ah não, ele tá com vírus. Silenciador, avisa o usuário pra passar antivírus. A minha senha lite, por favor. Meu, ferrou. Que antivírus é esse que não pega nada? Meu, o que você tá fazendo aí parado? O micro tá cheio de vírus. Putz, você é pirata? Aê, truta, se liga no movimento, certo? Nós somos pirata, mas nós é responsa, tá ligado? Cara, qual foi sua última atualização? Aê, mano, pelo que eu me lembro foi tipo... Ai, tá ficando cada vez pior. Ah, tudo bem, pode soltar.